Olá, prontos? Preparados? Tem certeza? Neste caso, sem rodeios, me acompanhe justamente através da leitura do livro de 1 Coríntios, no capítulo 15 e no versículo 45, aonde o apóstolo Paulo fez a seguinte afirmação, disse ele, assim, está também escrito, o primeiro Adão foi feito alma vivente, já o segundo Adão, espírito vivificante. Bom, logo de início, pode parar por aqui. Como assim o primeiro Adão e o segundo Adão? Por acaso a Escritura Sagrada afirma haver dois Adãos? Bingo, meu querido amigo. Neste caso, acabamos de entrar em um terrível dilema. Pois se de fato existem dois Adãos, se levanta uma questão tanto interessante para fazer você refletir. Neste caso, o princípio da criação descrito no livro de Gênesis diz respeito ao primeiro Adão ou ao segundo Adão? Vamos ver? Livro de Romanos, capítulo 5, versículo 14, acrescentou o apóstolo Paulo. Ora, o primeiro Adão apenas prefigurava aquele que haveria de vir, ou seja, o primeiro Adão é apenas uma figura que diz respeito ao segundo Adão, que é o verdadeiro. Espera aí, mas se isso é verdade, então toda a narrativa construída por Moisés no livro de Gênesis é fictícia? Bingo, meu querido amigo. Prova disto que no livro de Êxodo, capítulo 25, versículo 40, disse o Senhor Deus a Moisés, depois que faças tudo em conformidade com o modelo que te foi apresentado no monte. Ou seja, o modelo do princípio da criação descrito no livro de Gênesis é apenas uma alegoria, apenas uma ilustração que Moisés aplicou para descrever sobre aquilo que ele havia contemplado nos céus. Ou seja, o princípio da criação ocorreu nos céus. E é o segundo Adão que foi feito à imagem e semelhança de Deus, não o primeiro, pois o primeiro Adão é fictício. O personagem Adão descrito por Moisés no livro de Gênesis nunca existiu. Quer que eu prove? É claro que eu vou provar. No livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 15, está escrito, Cristo, que é o segundo Adão, foi feito à imagem e semelhança de Deus. Ele é o primogênito de toda a criação. Está vendo? A descrição realizada por Moisés no livro de Gênesis é apenas um modelo daquilo que ele contemplou nos céus. O segundo Adão é quem foi feito à imagem e semelhança de Deus. O segundo Adão é quem é o primogênito de toda a criação, não o Adão fictício, não o personagem Adão descrito no livro de Moisés, pois o segundo Adão é Cristo. Você ainda não entendeu, meu amigo? Veja o que consta no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 38. Pois eu desci do céu, disse Cristo, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Se o segundo Adão desceu dos céus, isso significa que a criação de Deus ocorreu nos céus, não na terra. Tudo que está registrado nas Escrituras é apenas um modelo daquilo que Moisés contemplou nos céus. Você não ficou convencido? Veja por você mesmo o que consta no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 3. Pela fé, disse Paulo, entendemos, não só ele, todos os apóstolos, pela fé entendiam que as coisas visíveis vieram a existir pelas coisas que não se veem. Este mundo veio à existência através do verdadeiro. A verdadeira criação de Deus ocorreu nos céus. O que se vê aqui embaixo é uma sombra, um reflexo daquilo que foi criado nos céus. A criação de Deus está nos céus. Por isso disse Jesus, o meu reino não é deste mundo. A criação de Deus não é deste mundo. Prova disso que no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 13, está escrito, todos os heróis da fé confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Todos eles confessaram que eles não pertenciam a este mundo. Por quê? Porque a verdadeira criação ocorreu nos céus. Este mundo é um reflexo, uma sombra. Uma sombra não tem vida em si mesmo.
Por isso está escrito nas Escrituras que o homem não tem vida em si mesmo. Por que não tem vida em si mesmo? Porque isso é apenas um reflexo, como um sonho. Não há vida. Aqui embaixo é apenas uma sombra. A verdadeira criação ocorreu nos céus. O primeiro Adão é uma referência ao segundo. E o segundo Adão é Cristo. Todos nós somos descendentes de Cristo. Todos nós viemos do céu. Por isso, todos os heróis da fé confessaram que eles eram estrangeiros e peregrinos aqui na terra. Um peregrino não pertence a este lugar. Se você não pertence a este lugar, isso significa que você veio dos céus. Assim como Cristo disse que desceu dos céus, você também desceu dos céus. Pois o Espírito é eterno e foi o Espírito quem se fez carne. Prova disso, meu amigo, que no livro de Filipenses, capítulo 3, versículos 20, disse Paulo: mas a nossa pátria, a verdadeira pátria, está nos céus. Paulo compreendeu que nós somos peregrinos, pois a criação de Deus não é deste mundo. Por isso diz no livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 12, pelo que alegrai-vos aos céus e vós os que neles habitais. Toda a criação ocorreu nos céus. Eu estou apenas aqui endireitando o caminho do Senhor, desfazendo as obras da lei, pois está escrito no livro de Isaías, capítulo 40, versículos 3 e 4. Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, todo vale será aterrado e nivelado todos os caminhos. A lei foi apenas uma sombra daquilo que Moisés havia contemplado nos céus. A realidade não é deste mundo. Eu estou apenas nivelando os montes e aterrando os vales para que todos possam ter livre acesso ao caminho da verdade. Pois Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Mas ninguém tem chegado até ele por causa dos vales e dos montes que o sistema religioso levantou, fazendo separação entre Deus e o homem. Antes de você ter encarnado aqui na terra, você e Deus eram um só nos céus. Pois aquele que se une ao Senhor se torna um só espírito com ele. Antes de ter descido a este mundo, você e Deus eram um só na eternidade. Pois o Senhor Deus é um através de todos nós, e todos nós somos um em Deus. Pois disse Cristo, naquele dia entendereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Assim como Cristo coexiste com nós através deste corpo humano, nós coexistimos com Cristo através do corpo celestial. Pois se há corpo natural aqui na terra, há também corpo espiritual nos céus. Isso está registrado no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, do versículos 44 ao 47. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo Adão é dos céus. Por certo que primeiro tudo começou nos céus. O mundo aqui de baixo é apenas um reflexo daquilo que está nos céus, um modelo inferior.